Bom, pessoal, estou de volta e hoje quero passar aqui para vocês até onde pode ir a queda do Bitcoin. Temos o Bitcoin corrigindo um pouco aí para o dia de hoje, aproximadamente 1%. Sei que muita gente acaba criando muita expectativa de valorização e quando o preço corrige 1 a 2%, muitas pessoas acabam desanimando porque está corrigindo e não continuando a sua valorização. Hoje quero mostrar aqui para você que essa correção ela pode continuar um pouco mais e que correção nesse momento é normal, nada fora do padrão, tá bom? Hoje vou mostrar aqui para vocês até onde pode ir o preço e até onde pode ir a correção tanto do Bitcoin quanto das altcoins, tá bom? Então vamos lá que eu quero estar mostrando aqui para você. Primeiramente, vamos observar aqui como está o Bitcoin e o que aconteceu quando o Bitcoin buscou essa base superior desse canal que o Bitcoin está nesse momento, onde esse canal forma uma bandeira. Lá atrás, pessoal, quando o Bitcoin veio buscar a base, a primeira vez que ele veio buscar essa base e formar a base aqui superior desse canal, a gente teve o Bitcoin tocando duas vezes, formando um topo duplo. Depois ele veio de novo, formou outro topo duplo com uma resistência aqui em 69. Dessa vez ele tocou uma vez e existe a possibilidade de tocar novamente em 65 a 66 para tentar formar um topo duplo ou uma estrutura de alta para a gente ver o Bitcoin subindo até 69. Então vai ser muito importante a gente entender o contexto aqui a partir do momento que ele começar a subir, porque se ele subir aí no decorrer dessa semana, vai ser bem interessante a gente observar o toque em 65 a 66, tá bom? Por quê? Esse toque, se for caracterizado com rejeição, como foi no passado, ele pode corrigir até a base inferior. Aí a gente vai ter uma queda mais extensa para Bitcoin, não descarto, tá bom? Mas um detalhe importante a ser observado é o tempo que a gente está, o mês que a gente está, referente a Bitcoin, ciclo e também referente a momento de mercado, um momento expansionista, onde a gente tem as duas principais economias do mundo estimulando o mercado de renda variável. Então, nesse momento, para que a gente analise e fale sobre queda de Bitcoin até a base inferior, 50 mil ou 54, a gente precisa entender como que está o contexto de ciclo. Quando a gente vai observar o ciclo do Bitcoin, por exemplo, a gente teve os meses de outubro, praticamente todos, só 2 meses de outubro que foram vermelhos, que foram negativos, e praticamente todos os outros anos, o mês de outubro foi positivo e bem positivo. A gente está falando de valorização de 60%, 33%, 14%, 47%, 10%, 27%. A menor foi aqui no positivo com 5%. Depois a gente teve 2 meses com menos 2% e menos 3%. Então, existe uma grande probabilidade desse mês de outubro ser um mês positivo. Mas, primeiro, a gente precisa esperar essa confirmação aqui. Quando a gente vai lá para o gráfico mensal, é crucial entendermos o que aconteceu nos meses passados. E observe que nos meses passados, para quem já está aqui no mercado, principalmente esse ano, já faz um tempo que está aqui no mercado, você provavelmente observou que os meses foi iniciado com correção, onde o preço do Bitcoin corrigiu, por exemplo, aqui nesse mês, ele corrigiu até a região de 54 para depois ele subir. Aqui nesse mês foi a mesma coisa, ele corrigiu lá embaixo em 49 para depois ele voltar a subir e fechar em 59. No mês passado, o mês de setembro foi a mesma coisa, o mês de setembro chegou a cair 7%, ficar no vermelho 7%, depois ele voltou e fechou no verde, fechou com uma valorização de mais 7%. Então, para a gente, vai ser crucial a observação do fechamento, porque o mês de setembro foi um mês muito volátil, caiu bastante, mas no fechamento fechou positivo, entregando 7% aí para a gente. A mesma coisa pode acontecer com esse mês de outubro. A gente pode ver o Bitcoin corrigindo um pouco mais, como já está acontecendo. Bitcoin já está caindo aqui até a região de 62.700, pode voltar um pouco mais, até 60 mil dólares. Já passei isso para vocês, isso daqui está demarcado desde a semana passada, isso pode acontecer, voltar no semanal ou voltar até mesmo no mensal, para depois ele formar uma estrutura de alta. É o que eu mais acredito que pode acontecer nesse momento, é uma estrutura de alta para ele voltar a subir lá na frente. Luiz, você está falando que o preço do Bitcoin vai despencar, vai cair bastante, vai voltar para 60 mil? Pessoal, é super importante você observar o contexto. A gente está falando de correção, mas não é correção para um bear market ou para despencar bastante e voltar para 30 mil, por exemplo. A gente está falando de correção para uma estrutura de alta e o preço simplesmente explodir, e o preço começar a subir e dar continuidade no ciclo, porque o ciclo
atual, é um ciclo onde a gente tem as duas principais economias do mundo injetando dinheiro no mercado, dinheiro indo para a renda variável, e também ciclo de mercado, como a gente tem aí agora as eleições, a gente tem aí o bull de final de ano, a gente tem a valorização de final de ano que geralmente acontece, então tudo isso conflui para uma valorização mais ampla. Bitcoin é 70, 75 aí nos próximos meses. E correção, quando falarmos de correção, eu não descarto, tá? Mas quando falarmos de correção, é correção para formação de base de preço para uma continuação. Luiz, onde que está a oportunidade? Está muito nítido, a oportunidade aqui para a gente está em 60 mil. Se a oportunidade está em 60 mil, ou se, por exemplo, acontece aquela outra formação que tinha passado para vocês no início do vídeo, Bitcoin volta para 66. Só que quando ele voltar para 66, se nesse momento ele voltar para 66 e ultrapassar, aí ele caracteriza uma estrutura de alta já nessa região aqui em cima. Ou seja, o próximo suporte vai ser nessa região de 66 para a partir de então ele começar a subir. E não mais 60 mil, tá bom? Então aqui a gente tem outra informação super importante e já sabemos o que fazer independente aqui do movimento do preço do Bitcoin, 60 mil ou rompimento em 66, tá bom? Um detalhe importante é que as altcoins nesse momento foi confirmado que o Bitcoin está perdendo dominância para as altcoins ou as altcoins estão ganhando dominância perante o Bitcoin e está confirmando para a gente o que eu falo aqui para você há algumas semanas. As altcoins podem subir bem mais que o Bitcoin. Por exemplo, o Bitcoin caindo aqui 1%, a gente tem o Ethereum caindo menos de 1%, a gente tem Polkadot caindo 0,5%, a gente tem Litecoin subindo, a gente tem Solana subindo, a gente tem o FET subindo, a gente tem o FTM subindo. E as altcoins mais estável na queda que o Bitcoin, ou subindo, está no positivo. Isso é reflexo da perda de dominância do Bitcoin. Por esse motivo que é muito importante a gente ficar de olho nisso daqui. E foi confirmado no semanal que essa região é de fato uma região de resistência para o preço da dominância do Bitcoin. Ou seja, a partir desse momento ele vai voltar aqui para 56, se romper, aí a gente pode ter uma queda mais expressiva na dominância com as altcoins em altcoin season. Então, muita atenção aí para as altcoins, tá bom? Crucial observarmos o que está acontecendo com o mercado tradicional. No semanal a gente tem o ouro praticamente no 0 a 0, enquanto no diário ele está voltando a subir, subindo 1% para o dia de hoje, tá bom? Outra coisa muito importante a ser observado é o dólar. O dólar está subindo um pouco para o dia de hoje, 0,29 a 0,30. E é muito importante continuarmos observando o ouro e o dólar. Por quê? A gente está tendo conflito lá no Oriente Médio, as coisas podem piorar muito e o reflexo disso pode ser queda para a renda variável. Então, a gente vai acompanhar o que está acontecendo e observar qual que está sendo o reflexo aqui primeiro no ouro, depois no dólar, tá bom? A partir de então, esse reflexo começa a ir para outros ativos, ação, índice, Bitcoin. Então, a gente vai observar o que está acontecendo com o ouro, a gente vai acompanhar se, por exemplo, o ouro subiu do nada 3% no dia. Algo de errado está acontecendo, as coisas podem ficar bem feias. Então, faça essa observação e acompanhe todos os dias a partir de agora o ouro também. Por exemplo, do nada o dólar começou a subir muito ou cair muito. Tem alguma coisa errada acontecendo. A gente vai tomar ali algumas precauções, tá bom? Então, muita atenção principalmente aqui para ouro e dólar. Depois a gente vem para Bitcoin e aplica o reflexo do que está acontecendo aqui para o Bitcoin. Veja o que já está acontecendo aqui, Bitcoin está perdendo aquele pequeno suporte que tinha passado para vocês, e tem um pequeno suporte aqui nessa região de 62,60, e vai depender aqui de como vai ser o fechamento de 4 horas. Falta 1h20, provavelmente, quando você estiver assistindo esse vídeo, já vai ter fechado o 4 horas, e então a gente vai ver se de fato ele confirma esse ombro, cabeça a ombro ou não. Aqui a gente tem essa formação no gráfico de 4 horas, e se ele confirmar no 4 horas, fechando abaixo e segurando abaixo dessa região de 62.500, a gente pode ter Bitcoin a 60 mil dólares por unidade, e esse é o próximo suporte do Bitcoin se confirmar esse ombro, cabeça, ombro. A projeção está aqui embaixo de 60 mil. E outro detalhe muito importante, aqui é a região de 50% de FIBO, onde vai ser também oferecido um suporte muito forte aqui, se porventura ele vier buscar essa região, tá bom? Então, é isso daqui que eu estou de olho nesse momento, muita atenção principalmente para esse 4 horas. Uma coisa a ser observado são as regiões de liquidez, tá bom? Então, por mais que ele caia até 60 mil dólares, caia até 61 mil dólares por unidade,
Observe que nesse momento a gente tem muita liquidez lá em 66, ou seja, caindo até 60 mil, onde que vai estar a próxima região de liquidez? Lembrando que não tem tanta liquidez aqui nessa região. O próximo ponto com muita liquidez vai ser aqui em cima, 66 mil dólares por unidade. Muita atenção, principalmente para você que está com medo agora ou pensando em realizar um pouco. Pense que, nesse momento, pode acontecer uma queda e se cair, aqui é uma região não de estar saindo, mas talvez de estar se expondo. Aqui vai ser uma região onde eu vou me posicionar em position trade, vou me posicionar em day trade, vou pegar operações curtas também, além de comprar para minha carteira. Vou comprar mais em carteira spot e armazenar e guardar, acumular ainda mais criptomoedas quando o Bitcoin chegar aqui. Porém, a minha compra não vai ser nessa região de Bitcoin. Bitcoin chegando nessa região, eu acredito que vai ser uma oportunidade nas altcoins, como te mostrei lá na dominância, e o que está acontecendo com as altcoins, tá bom? Outro detalhe muito importante a ser observado é aqui o volume. Veja que o volume está em 33, onde chegou a 37, quase 40 bilhões em volume. Corrigi um pouco. E para que a gente tenha o rompimento de 66, se ele cai agora e volta a subir, vai para 66. Ou, se a partir de agora ele vai direto para 66, para que ele venha a romper essa região, a gente precisa de um volume superior ao volume que ele tentou aqui atrás. Aqui atrás ele tentou romper 66 com um volume de 37 a 40 bilhões. Não conseguiu. Ele precisa de mais volume, precisa de mais pessoas negociando e negociando principalmente na ponta compradora para que ele venha a romper essa região. Você concorda comigo que aqui atrás ele tinha volume de 40 bilhões e não conseguiu romper? Como que ele vai conseguir romper agora com um volume de 40 bilhões? Então, ele precisa de um volume superior a 40 bilhões para que ele venha a romper essa região de 66, tá bom? Então, a gente vai ficar de olho nisso daqui também. Chegou a 66, tá com volume baixo, ele vai voltar. Infelizmente, essa é a realidade. Chegou aqui em cima, tá com um volume de 45, 50, 60 bilhões, ele vai conseguir romper porque tem pessoas o suficiente negociando para que ele consiga ultrapassar essa região, tá bom? Enfim, é isso. Espero que o vídeo tenha te ajudado. O foco vai ser sempre esse, te ajudar o máximo possível aqui. E se te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal. Tô aqui todos os dias, de segunda a sexta. E no sábado, a gente tem live pra gente estar batendo um papo e falando sobre altcoins também, tá bom? Ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo. Foi!